O que acontece com o seu cérebro quando você começa a treinar jiu-jitsu? Na verdade, isso é uma boa pergunta para você entender porque alguns faixas pretas, ou quando nós falamos que faixas pretas, né, ou alguém que treina jiu-jitsu, ele tem um comportamento diferente. Esses dias na academia, olha que bacana, cara. Esses dias eu tava treinando musculação na academia e agora eu mudei de academia. Então eu tô aqui, mudei porque eu casei, né? Eu tô em Valinhos e eu fui ali treinar. E já fazia alguns dias que eu olhava pro cara e falava, mas eu acho que esse cara treina. Ele não tem a orelha estourada, tá? Ele não tem as marcas de pegada, né? Que normalmente você tem uma certa calcificação aqui dos dedos. E aí você não sabe muito bem se o cara treina ou não, mas eu acredito que ele também tenha percebido isso em mim. E a gente vez ou outra, oh, beleza, tranquilo. Aí ontem eu comecei a conversar com ele, cara. E aí, pô, treina jiu-jitsu, eu fui saber que o cara treina há muito tempo também. Eu quero dizer, quando alguém luta, você consegue perceber isso na pessoa. Existe, parece que uma certa atmosfera, uma certa impressão molecular, em que você consegue diagnosticar, puta, esse cara parece lutar, seja pelo comportamento, seja pelas microexpressões, seja pela postura, o que for. Mas existe um certo sentimento e uma energia de quem começa a treinar luta que é expressa no corpo e nas atitudes, às vezes na forma de falar. E isso é modulado com o tempo. Só que o que é essa atmosfera ou esse comportamento que eu tô falando aqui pra você, né, exatamente? Tudo isso se reflete perifericamente, ou seja, num gesto que eu faço, numa forma de olhar, na postura que eu assumo, do jeito que eu falo, tudo isso. E o cérebro do outro captura essa informação e acredita, lê aquilo como uma mensagem de autoconfiança, do que for, beleza? E isso faz com que ele tenha uma certa leitura, puta, esse cara treina ou não. Mas aí que tá. É por isso, muitas vezes, que alguém quer começar jiu-jitsu. Porque no final, o que o jiu-jitsu vende? Ele não vende arte marcial, ele vende confiança. Se você quer treinar uma luta, o que você quer ter? Você quer ter a confiança de que em algum momento, se necessário, você vai saber se defender, defender os seus, defender a tua família, defender quem precisar, o mais fraco que seja. Além de fazer a prática, óbvio, de exercício físico, tá ali, porque, óbvio, você vai fazer isso. Mas o principal é, eu quero ter o tônus vital de um lutador, eu quero ter essa confiança, eu quero saber desbravar, eu não quero mais ceder ao medo, eu não quero essa sensação de ser inofensivo, de ser ingênuo, de ser menos, que muitas vezes o homem tem. Porque o que rege muitas vezes a vida do homem é isso. Legal, bacana. Dito isso, cara, eu fiz aqui um apanhado, eu peguei algumas pesquisas. Se alguém que quiser, eu quero saber disso aqui, eu cito a pesquisa depois, mas senão eu vou ficar falando de artigo científico, eu não quero que esse seja o tom do canal, a tônica do canal não seja essa pegada mais de destrinchar artigos, não é isso. Se quiser, eu libero o artigo para você depois e tudo mais, você lê sozinho. Mas eu fiz aqui a estrutura, então vez ou outra eu vou revisitar, porque do jeito que eu fiz aqui, às vezes eu me perco. Beleza? Então não se incomode, e o papo aqui é muito reto, como se tivesse. Quero que você sinta como se estivesse trocando ideia aqui do meu lado. Sacou? E aí eu vou dar uma olhada aqui para lembrar do que eu tô falando, da ordem que eu organizei os negócios. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, cara. Toda manifestação corporal, movimento, que seja, paladar, comportamentos, tudo isso, cara, apesar de serem periféricos, ou seja, acontecer de fora, né? Eles são elaborados pelo cérebro. Eu penso assim, ó, se a gente entrar no seu cérebro e desligar a área que processa o paladar, a sensação, né, esse gosto dos alimentos, ainda que você tenha comida na boca, ainda que você mastigue, ainda que você faça isso, você não vai sentir nada. Significa que toda estrutura que rege o seu corpo, que elabora, que lê as informações, os estímulos mecânicos, sensoriais, térmicos, tudo isso, aquilo que gera movimento, aquilo que produz impressão no mundo é o cérebro. Beleza? Se você entende isso, você vai entender que tudo que você faz no jiu-jitsu, as interações que você tem, as falas, a força do teu corpo, beleza? Tudo isso
vai fazer diferença na hora de você fazer jiu-jitsu, né? E mais, tudo isso vai ser elaborado pelo seu cérebro, as interações, a luta, tudo que você fizer dentro do tatame vai ser elaborado pelo seu cérebro e mudará ele, tá? Mudará ele tanto estruturalmente, ou seja, uma mudança em relação à conformação de neurônios, as vias e trilhas neurais, quanto quimicamente. Então aí a gente está falando de liberação de neurotransmissor e tudo mais, ok? Beleza. Isso é muito importante. E por que que molda, tá? E por que que dá pra mudar fisicamente mesmo o cérebro? O seu cérebro muda fisicamente, cara. Inclusive tem uma curiosidade aqui. Se você fizer se você pegasse o seu cérebro, desse um zoom nele, você iria ver que a cada milésimo de segundo o seu cérebro ele se remodula, ele não tem a mesma conformação. Ele não tem. É muito bizarro esse bagulho. E isso porque o nosso cérebro tem uma propriedade que chama-se neuroplasticidade. É como se você pegasse, sabe, sei lá, pega sal, aí você põe a mão, né, uma bacia de sal, você põe a mão, o que vai acontecer? O cérebro o sal se remodula, certo? Ele é plástico, né? Essa estrutura plástica do seu cérebro acontece assim, por isso que tudo que você aprende, tudo que você aprendeu, você só aprendeu porque o seu cérebro, ele é plástico, ele consegue aprender as coisas, tá? E mudar a situação, beleza? Ótimo. Beleza. Tá, e aí, o que o jiu-jitsu vai fazer com o teu cérebro? Ele vai mudar essa estrutura, né? Como eu falei, física, de acordo com alguns estímulos, e química dele. Beleza? Na parte química, vamos lá. Algumas coisas que vão acontecer. Você vai ter liberação de outros neurotransmissores, assim como qualquer exercício. Endorfina, serotonina, dopamina, muitas vezes também dependendo do que for, ou ocitocina, depende do que for feito. Legal? Agora o lance o que isso gera? Quando você, e é muito comum, eu estou falando de problemas da nossa sociedade, é muito comum que na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa cultura, exista uma certa rigidez de pensamento. Isso provoca uma visão de túnel. O que é isso, cara? Quando você pega alguém, por exemplo, que vive em preocupação, e aí a gente tá falando de quê? 90% da sociedade vive com a preocupação, vive pensando naquilo, é esse tipo de pensamento que faz o seu cérebro aprender a pensar assim, ou seja, você fica pensando de um jeito, vendo o mundo de um jeito, seu cérebro reproduz essa forma de pensar e olhar para as coisas. É meio como se você estruturasse uma visão de túnel no universo, né? Você faz aquilo, depois você faz de novo, seu cérebro vai mudando as conexões, as trilhas neurais, vai fortalecendo a saber de pensamento e aí você só consegue ver o mundo desse jeito. E essa é a rigidez de pensamento. Você olha para um problema, você, fudeu, ao invés de você ter flexibilidade cognitiva. Quando você tem um gesto de bom humor, por exemplo, você tá com uma preocupação do caramba, e aí eventualmente alguém chega e faz você rir, né? Faz você não sei o quê, você muda o teu humor. Existe ali, através, óbvio, dessa inundação de neurotransmissores também no seu cérebro, essa sopa química que acontece, o que ocorre é que muitas vezes você consegue ter uma maior flexibilidade cognitiva e você consegue olhar para o problema que você tinha de forma muito mais branda. Saca? Isso é feito de algumas formas. O exercício físico, na liberação desses neurotransmissores, diminui essa rigidez cognitiva que você tem, que é muito comum da maioria da sociedade hoje. Por quê? Porque o ambiente é assim, o ambiente, né, ele afoga você em estímulos, tá? E você tem preocupações notórias, você quer saber o que vai ser amanhã, então todo mundo meio ansioso, preocupado com performance, toda hora isso acontece. O exercício físico te ajuda nisso. Primeiro ponto, né? E eu vou entrar mais nesse ponto depois. A segunda coisa, como eu falei, eu dou uma olhada aqui para saber a ordem que tá o negócio, então não se incomode. Beleza? Não se incomode. A segunda coisa essa mudança estrutural do cérebro. Então, como é que você pensa, como é que você faz qualquer coisa, faz um movimento, toma uma decisão? É um neurônio, que é uma célula neural, você já deve ter ouvido isso. Uma célula neural, certo? Então você tem um neurônio e ele tem um outro neurônio e eles se conectam, beleza? Fazem sinapses. Quando você faz qualquer coisa, essa sinapse ocorre. E aí quando você faz a mesma coisa de novo, essa sinapse ocorre de novo. Ou seja, à medida que você vai estimulando o seu cérebro
a pensar de um jeito, a se comunicar de um jeito, a se ver de um jeito, isso é feito por estímulos, experiências e tudo mais. Quando você faz isso, essas trilhas neurais são caminhos neurais mesmo, né? Então, que você vai condicionando o seu cérebro a fazer, elas se fortalecem. Então fica mais fácil você pensar no mundo de um jeito. É como se fosse você criasse um hábito de pensar, um hábito de se comportar, um hábito de tomar decisão do mesmo jeito e você fica nessa rigidez. Quando você faz jiu-jitsu, além dessa sopa química que muda também, né? Que vem com o exercício, existe uma reestruturação disso tudo. Porque você vai aprender outras coisas, que é o que eu vou falar aqui embaixo. E essas vias neurais são mudadas, ou seja, você percebe, começa a construir outros caminhos. Outra forma de se ver, outra forma de ver o mundo, outra forma de lidar com problemas, outra forma de lidar com frustração, porque no final, como eu falei, o que a gente vende no jiu-jitsu? Confiança, capacidade de lidar com dificuldade, resiliência, autocontrole, tudo mais. Joia? Essas duas mudanças que ocorrem e vão implicar na mudança do teu comportamento acontece, do meu ponto de vista, em duas esferas. Primeiro, o jiu-jitsu vai te mudar fisicamente e depois ele vai te mudar emocionalmente em comportamento. E eu vou falar o porquê. Fisicamente, cara, tem algumas coisas aqui interessantíssimas, tá? As mudanças físicas que você vai ter, e eu vou explorar um pouquinho elas. Tem mais, porque se eu fosse falar disso, a gente ia falar pra caramba disso, muito. Mas nós sabemos, e quem falava isso já era um cara chamado William James, cara, que mudanças, estímulos periféricos modulam o sistema nervoso central. Vamos lá. Se você está ansioso, você vai mudar o teu padrão respiratório. Joia? Então, às vezes, você vai respirar com muito mais velocidade e esse padrão respiratório que você mudou, vai reforçar ainda mais a ansiedade. Tá. E se você não estiver ansioso? Se você não estiver ansioso, você consegue induzir um estado de mais ansiedade, pode ser, mudando a tua respiração, hiperventilando, mudando o padrão respiratório. Você também consegue, frente a uma situação de problema, ansiedade que seja, ficar mais calmo. Como? Mudando o teu padrão de respiração. O que eu quero dizer? Tem um sistema nervoso... Eu fui fazer isso aqui, automaticamente meti o dedo, fuck you, aqui, mas só, porque não tem como mexer, né? Mas se você for... O cérebro tá aqui, brother, sacou? E aqui tá o estímulo. Então vamos lá, o cérebro tá aqui e o estímulo tá aqui, ó. Certo? Eu mando estímulo pro cérebro. O cérebro aprende, vai aprendendo isso, né? E reage de um jeito. Ou o cérebro manda o estímulo para cá. Quando eu tô ansioso, o cérebro tá mandando o estímulo para a respiração, tá mudando. E se eu mudar ao invés do cérebro, eu mudar minha respiração, eu consigo reajustar o cérebro? Consigo. Então, se eu regulo minha respiração, o cérebro muda. O que eu quero dizer? Você, através de mecanismos periféricos, consegue modular o teu sistema nervoso central. Através de mudanças periféricas, você consegue mudar o teu sistema nervoso e a forma que ele responde. Você consegue ensinar para o teu corpo, para o teu cérebro, a ter um comportamento de confiança, a ter um comportamento, uma visão do que a gente chama na ciência de autoeficácia. Quem fala muito disso é o Bandura, né? Eu vou citar às vezes ele aqui, talvez. Então, o lance é, quando você entende isso, cara, você entende que mudanças estruturais, físicas mesmo, às vezes até ficar mais fortes e tal, pode impactar na forma não só que você se olha, mas existe algum estímulo neural através desse estímulo periférico que vai fazer com que você mude tanto estruturalmente quanto quimicamente o seu cérebro ali, e isso vai te dar, vai mudar essas trilhas neurais que eu falei, vai mudar a forma que você vê, óbvio, né, sua medida, e isso vai facilitar muito, né, vai fazer com que você chegue no objetivo que você quer, se tornar mais confiante, mais produtivo, com mais energia na vida. Eu imagino que todo mundo queira isso também. Uma das coisas, primeiro, a gente sabe que a postura, cara, você se portar com uma coluna ereta, essa relação corpo e mente que a gente fala, tem uma relação maior com autoeficácia percebida. Ok? Isso tem. Tá? Por quê? Porque ela ativa respostas fisiológicas ali que está muito relacionado com autoconfiança. Além disso, se você... Isso não sou eu que estou dizendo, né? Mas tem pesquisas que mostram, mas o lance é aquela ideia de fingir até ser. Saca? Faz um pouco de sentido. Quando você toma mais
uma postura mais expansiva, mais posturada, o que ocorre é que os níveis de cortisol, estresse no seu corpo diminuem, certo? Além disso, a sensação de domínio aumenta. E no jiu-jitsu, uma das bases que você vai incorporar, não tô falando para você vai desenvolver musculatura para você ficar posturado, não necessariamente, mas você vai precisar tanto pela questão da disciplina, quanto pela questão da forma de se portar no tatame, quanto em posições, passando, quedando, você vai precisar desenvolver esse senso de postura, ficar retificado em alguns momentos. Isso, vai ensinando o teu corpo a tomar esse padrão de postura, esse padrão de comportamento, esse padrão físico ali, que vai levar o teu cérebro a te deixar um pouco mais confiante. Óbvio, eu tô falando isso, não é um estímulo uma vez, não, mas ao longo dos anos, cara. Por isso que o jiu-jitsu é um lifestyle, brother. Beleza? E eu acredito que não só por isso, óbvio, mas por isso também que os caras que quedam, sabem quedar, os caras que passam por essa conformação mais posturada do corpo, tendem a ter um pouco mais de confiança às vezes, saca? Tendem a construir na tua postura uma postura que passa para o outro confiança e para si. Não é sempre, mas isso estimula também. Joia? Outra coisa que fisicamente muda. Nós sabemos que esse fortalecimento do core, ou essa coerência interna, essa estabilidade interna, vinda muitas vezes por exercícios físicos mesmos, ela dá uma sensação de... Ela traz para o corpo... Olha que bizarro esse negócio, isso é bizarro, né, cara? Ela gera maior sensação de coerência interna, estabilidade e autorregulação. E é por isso que muitas vezes que quando você respira, você faz um trabalho nessa região do core mesmo, ou faz um fortalecimento que seja, ali, a sua sensação de autoeficácia percebida, a gente também tem isso, ela aumenta. A sua sensação de autorregulação e autocontrole aumentam. É como se você tivesse alinhado. Você vê muito isso, sem saber os caras já faziam. No yoga, em outras práticas, que eles estão sempre alinhados. No budismo também vão respirar, vão meditar, eles estão sempre alinhados. Essa postura, você vê que é um estímulo físico, né? Ela traz uma ideia de coerência interna. Quando você está no jiu-jitsu, o que você trabalha muito na guarda? Em várias outras coisas. O core, direto, você trabalha essa região direto. Você precisa desenvolver isso, inclusive, para transferência de força, que ajuda demais. Então, esse é um outro ponto que a gente sabe que aumenta, acho que, se não me engano, é o Bandura mesmo que fala isso, a sensação de autoeficácia, né? Essa percepção de autoeficácia, de um jeito mais positivo da coisa. Outro ponto, você vai desenvolver força em várias posições, em vários planos. Essa força que você desenvolve também vai aumentar esse drive neural, essa sensação de potência, essa sensação de capacidade. Até porque para você desenvolver isso, você tem que vencer e assumir uma certa disciplina para você desenvolver esse tipo de coisa. Então daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai se sentir mais forte, mais potente, né? Porque você terá primeiro também força física para isso. O seu corpo vai entender. Esses estímulos, essas mudanças periféricas já vão enviar para o teu cérebro esse sinal e ele vai remodular isso. E à medida que você sente essa sensação, você passa a se portar, se ver diferente, e é um ciclo que se retroalimenta. Você entende isso? Você entende isso? Então, cara, conforme você vai treinando jiu-jitsu, essas remodulações físicas, essas mudanças, né, elas impactam na forma que você se sente, na forma que você se vê. E isso faz com que você tome outros comportamentos, arrisque mais, e isso também faz o seu cérebro aprender novas trilhas neurais, ainda que você não tenha desenvolvido elas antes. Ainda que isso seja estranho a você. Ser confiante, falar com firmeza, se impor nas relações. É bizarro essa mudança. Isso deu um aspecto, né? Passei por cima do aspecto físico, dessas mudanças físicas que trarão. Sem dúvida nenhuma, a sua habilidade motora também vai influenciar muito nessa capacidade e flexibilidade cognitiva, muitas vezes. Que é o que eu falei lá antes. Beleza? Ponto aqui. Interessantíssimo isso, né? Agora, quais são as outras habilidades comportamentais e emocionais? Primeira coisa, o ambiente. Você aprende muito, não só por desenvolver uma capacidade lá e ativamente você fazer, mas é por espelhamento. É aquela ideia de que você é a média das 5 pessoas, correto? Então, se você está num ambiente onde as pessoas são mais confiantes, as pessoas agem com mais positividade na vida, as pessoas querem se desenvolver, por espelhamento você vai começar a modular teu comportamento também, sem saber.
ok? E no jiu-jitsu a gente tem muito disso. As pessoas, inclusive, que buscam, os iniciantes que buscam, eles querem também, cara, eles estão buscando se desenvolver, eles estão buscando um ambiente de desenvolvimento, assim como os outros. Ou seja, você, pelo próprio ambiente, já faz uma seleção de pessoas. Correto? Você já faz uma seleção de pessoas. Ali vai ter pessoas que querem desafio. Ali terão pessoas que querem se desenvolver de vários aspectos. Ali você terá contato com outros caras mais velhos, faixas pretas, que já desenvolveram essa confiança, que conseguem te passar isso. Inclusive, é muito comum um faixa branca entrar e ter como imagem, ter como objetivo ser tal pessoa. Eu quero lutar como esse cara, me portar como esse cara, e a referência que ele tem é dentro do tatame. Isso é muito legal, porque você começa a modular teu ambiente a partir dali e desenvolver confiança a partir dos estímulos que você tem e do espelhamento. Legal? Isso é muito massa, cara. Muito massa. Fora isso, o próprio ambiente vai te forçar ao desafio. Então, você vai precisar se portar direito ali. Você vai precisar se impor. Porque se você não se impõe na luta, o que você vai ser? Não tem luta. Você vai deixar o cara te bater a todo um tempo. E isso vai exigir de você, a luta vai exigir uma imposição, uma afirmação corporal perante o outro. Então, se você é um cara que tem dificuldade de se impor, de desagradar e tudo mais, ali no tatame, cara, você vai precisar desenvolver isso. Você vai forçar de forma controlada e gradual a esse tipo de desafio, a esse tipo de exposição. Isso vai modular muito o teu cérebro, principalmente se você tem medo desse tipo de coisa. Isso é bizarro, cara, bizarro. Outra coisa que vai ser muito modulada, e a gente sabe que isso tem um grande nível de autoeficácia percebida quando você tem, é a comunicação. No tatame você vai precisar interagir com pessoas, cara. É necessário e vai acontecer. E muitas vezes, em outros ambientes, você tem certa vergonha. Por exemplo, na academia, tem outras pessoas para você interagir. Tem com outras pessoas que você vai interagir. Só que elas não têm a mesma... Ali na academia, as pessoas são distantes e tudo mais. No jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, você vai ser bem recebido ali no tatame e você vai desenvolver aos poucos familiaridade e interação com as outras pessoas. Essa interação vai diminuir muito dessa sua ansiedade social, muitas vezes de interagir, de se expor, de querer ser aceito no grupo. Você vai começar a conversar com o pessoal e vai desenvolver essa habilidade de conversar com as pessoas, trocar ideia e tudo mais com pessoas que você não interage, né? Isso é muito bacana. E naturalmente, aos poucos, você vai com mais naturalidade conversar com pessoas até fora do tatame. O ambiente do tatame vai modular essa característica em você e a partir disso você leva ela para fora na tua vida. Beleza? Porque os medos que você vive na tua vida e que você tem no tatame, eles são reflexos de medos e dificuldades que você tem na sua vida. Se você encontra alguém no tatame que é extremamente dominante, que você tem medo de se impor com essa pessoa, você não consegue chamar o cara pra rolar, que seja, o que for, normalmente essa figura ou esse medo que tem ali, ele é só uma representação de algo que você tem na sua vida. E ali no tatame é um puta de um laboratório para você modular esse tipo de coisa. Show? A comunicação eu falei aqui, eu falei do ambiente, de você espelhar nas pessoas e ter esse desafio de se impor. Outra coisa que vai acontecer, que vai aumentar esse nível de autopercepção e autoeficácia, modulando o teu cérebro, a generosidade, cara. Eu nunca vi um ambiente onde tem, assim, óbvio, né? Tem muito, em todo lugar tem otário. Mas o jiu-jitsu, cara, muito por ser um esporte bem democratizado e ele foi democratizado muito depois, né, os fadas levaram isso mais pra periferia. O lance é, cara, você vê muito essa troca de generosidade, cara, é kimono, ajuda tal, vai competir e tudo mais, é muito comum isso. Esse tipo de coisa, cara, modula o teu cérebro também. Pra caramba, muito, muito, muito. E você tem uma sensação de sentido de vida quando você produz isso. Tá? Eu não vou entrar muito nesse negócio, mas você vai perceber essa interação, essa conexão com pessoas generosas no tatame quando você começa a fazer. E por fim, cara, você vai ter que lidar com desafios. Cara, seja na comunicação, seja no seu medo de se defender, seja o medo que tiver, o tatame vai exigir isso. E à medida que essa repetição de desafios, né, você vence essa repetição, né, esses desafios de forma repetida, o seu cérebro, ele reestrutura tudo. É a remodulação neural que eu falei. Esse tipo de coisa faz total diferença, cara. E aí você começa a perceber menos risco em lugares, em comportamentos, e você começa a se emancipar e se sentir mais confiante. Tudo isso remodula o seu cérebro. E, cara, dito isso, você vai ter no tatame, então, todo o desafio necessário para reestruturar, como eu falei, tanto fisicamente seu cérebro quanto a química dele. Os desafios que você vai viver
a comunicação, a interação entre pessoas. O ambiente já vai te proporcionar isso. Isso remodula todo o seu cérebro com um longo prazo. É essa mentalidade de faixa preta. Porque o faixa preta tem uma certa mentalidade e talvez, vamos dizer assim, até uma certa aura. Por quê? Porque ele passou por isso. Porque ele teve esse contato. Sacou? Esse tipo de coisa é fundamental a gente explorar, porque muita pouca gente fala. O benefício do jiu-jitsu é esse. Não, não. Mas por que é isso? Por quê? E a pessoa quer saber, ela precisa saber para, inclusive, ela ter motivação de fazer. Eu te garanto, cara, jiu-jitsu mudou minha vida. E eu tenho certeza que ele muda a tua. Se você tiver, óbvio, num lugar bom para treinar também, sem dúvida nenhuma. Mas se você apostar nisso, sacou? Se você apostar. Todo esse tipo de coisa, tudo que eu falei, todos esses estímulos, toda essa modulação vai ocorrer no momento que você tomar essa decisão. Porque existe uma distância entre a ação e a procrastinação. Ok? Existe uma distância pequena entre a vida e a morte, inclusive, entre a coragem e a covardia. É um instante. A distância é um instante. Porque você, tomada a decisão, você começa a mudar. Você começa já a mudar esse padrão do seu cérebro. Se você faz jiu-jitsu, cara, continua fazendo, por favor. Ainda que não pare, ainda que pare sei lá, você tem que parar por alguma razão, mas não pare a tua vida. Isso, não deixe isso de canto. Se você faz jiu-jitsu e menos, mas eu só faço uma vez na semana, não pare, continua. Seja divulgador, seja advogado dessa marca, dessa arte marcial. E isso é foda, cara. Hoje é o que eu tento fazer. Sacou? Busque realmente, mano, mostrar pro outro o que o jiu-jitsu é. Para além de uma luta. Ela é um puta de uma ferramenta, cara. O jiu-jitsu é uma puta de uma ferramenta, um laboratório para desenvolver gente. Como eu, como você, como todo mundo. Sacou? Então, pegue isso, cara. Pega esse vídeo, se ele fez sentido, envia pra um brother. Deixa seu like aqui, envia pra alguém. Troca essa ideia, mano. As pessoas precisam entender que a vida delas vai começar a mudar a partir do momento que, sendo que elas tomarem uma decisão e pisarem no lugar certo. Porque antes do sucesso, o que precede sucesso? A clareza precede sucesso. Né? O conhecimento precede sucesso. Certo? A energia precede sucesso. Ok? A disposição, a coragem, a confiança precede o sucesso. E isso é fundamental você entender, porque muitas vezes as coisas não dão certo na tua vida, ou no jiu-jitsu, ou o que seja, porque falta algum desses pontos. E ninguém te falou. Eu ainda desconheço uma ferramenta, um lugar, um esporte que seja tão potente para desenvolver esses tipos de coisa. Eu ainda desconheço. Pode ser que tenha, tá? Mas eu desconheço. Então, o que eu quero deixar aqui, se esse vídeo fez sentido, se você gostou, deixa seu like. Beleza? Se você quer cada vez mais que esse canal cresça, envie o conteúdo. Eu não estou pedindo nada. Eu tenho meus cursos aqui de fundamento, ainda, na verdade só tenho um por enquanto, guarda blindada. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira comprar. Se você não quiser, não tem problema. Mas, se você faz jiu-jitsu, brother, seja a única coisa que eu peço, paladino, advogado desse negócio, fala pros outros o quanto isso te faz bem. O nego vai começar a fazer jiu-jitsu por causa disso. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Até o próximo vídeo. É nóis.